Um bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu quero estar orando por você nesse momento, daqui a pouco. Primeiro, eu quero entregar o que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Logo após, eu quero estar orando por você, pela sua família, pelos seus projetos, pelas suas causas. Quero pedir a você que coloque aqui no comentário a sua petição, o seu pedido de oração, para que eu possa estar intercedendo a Deus por ele. Quanto mais oração, mais poder. Mais poder da gente ter o resultado, da gente ter uma resposta. Jesus disse: batei, batei e abri-se-vos-á. Então, esse batei, batei, ele também logo após diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, esse bater é um insistir, é uma busca incessante e será dado. Ou seja, bater, bater, pedir, pedir. Então, ele nos afirma que nós devemos estar sempre colocando diante de Deus as nossas petições, as nossas causas, as nossas necessidades. Não que Deus não saiba, mas é para que nós saiba que quando Deus nos der essa vitória, nos der essa resposta, nós venhamos saber que foi o Senhor Deus que nos ouviu e que nos respondeu. Louvado seja Deus. Nós venhamos saber que isso provém da mão do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra. E Deus colocou aqui no meu coração, no livro de Ester, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. A moça que caísse no agrado do rei, ela reinaria no lugar de Vasti. Então nós entendemos aqui na história de Ester que houve aqui um milagre, houve aqui uma quebra de protocolos, ou seja, Deus que quebrou aqui um protocolo para poder a Ester se tornar rainha. Deus é um Deus que ainda quebra protocolo para que as coisas venham a acontecer. Protocolo é uma lei formada, formalizada, em que as coisas devem ocorrer daquela forma que o homem decretou. Mas existe a forma que o homem decreta e existe o decreto de Deus. Então Deus, o decreto de Deus não era aquele decreto dos homens. E o decreto dos homens é que um rei, ele teria que casar com uma princesa vinda de uma linhagem real, de uma família nobre, e a Ester não tinha pai e nem mãe. Ela não tinha uma parentela, assim por se dizer, de boa reputação. O único parente que ela tinha era o seu tio ali, o Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução bíblica, que criava ela. Ele criou ela porque os pais morreram e agora é aquela menina que era órfã, criada pelo seu parente, em que ninguém dava nada. A Bíblia mostra também que o homem que criava ela não era um homem de posses, era um homem pobre. Então Deus, o Deus Todo-Poderoso, olhando para ela, formou o seu plano e pegou aquela rejeitada, aquela pessoa sofrida, porque não é fácil você ser criado por outra pessoa, ainda que seja da família. Não é bem fácil como ser criado pelo pai e pela mãe. Sempre há ali uma falta de algo. E ali faltava algo na vida dela com toda certeza. Faltava felicidade, faltava uma alegria, faltava uma motivação para viver. Mas ela não sabia, o que ela não sabia era que Deus tinha traçado um plano maravilhoso para tornar a Ester uma rainha. O que você às vezes não sabe
é o que Deus está pensando a seu respeito e o plano que Ele está formando a seu respeito. Apesar que todos os homens possam desprezar você, você possa ser uma pessoa desprezada, uma pessoa que não tem uma grande reputação, não tem muitas posses e condições financeiras, ainda que você seja rejeitado pelos homens, assim como foi Davi, assim como foi José. Então, aqueles homens desprezados e rejeitados, aqueles aflitos, aqueles feridos de Deus, como a Bíblia diz, aquelas pessoas que não eram convidadas para as festas principais da família, aquelas pessoas que estavam sempre colocadas de lado, estavam sempre ali em um canto. Isso aconteceu toda a história da humanidade e acontece nos dias de hoje. Mas o que você não sabe é o que Deus projetou para você. Porque Deus apenas revela parte, Deus não revela tudo, porque Ele sabe que nós, homens, somos falhos, somos carne e às vezes podemos se exaltar se Deus nos contar tudo. Perdão? Se Deus contar tudo o que está para fazer, para acontecer nas nossas vidas, nós possamos às vezes se tornar orgulhosos. Já pensou? Se essa moça soubesse que ela ia ser a rainha, aquela desprezada ia ser a rainha daquela província. Não era uma cidade só. A rainha daquela província, daquele estado, assim por se dizer, vamos se entender melhor aqui no Brasil. A rainha daquele estado, já pensou? Se ela soubesse, com certeza, talvez ela não tivesse tanta humildade como ela teve. Mas ela era uma pessoa humilde, foi criada de maneira humilde e de maneira que se obedecia às ordens. E ela foi levada para o palácio, não só o rei teria que fazer uma escolha entre as jovens, e eram as jovens mais formosas da cidade, e ela estava entre elas. E a Bíblia nos diz que ali tinha um eunuco, que era aquele homem que ensinava os comportamentos, minha garganta dá um pouco, ensinava os comportamentos às mulheres e disse uma coisa a ela: quando você entrar na presença do rei, não peça nada a ele, não peça nenhum presente. E era o costume das mulheres, quando entravam na presença do rei, elas pediam um presente, o rei dava o que elas pediam. E ela não pediu nada. Ela tomou esse conselho, ela teve humildade para tomar esse conselho, não pediu nada. Sabe, às vezes você não está pedindo algo, como aconteceu com Salomão, o rei Salomão. Ele não estava pedindo riqueza, não. Ele não estava pedindo riqueza, não estava pedindo vida longa. Tinha muitas coisas que ele não estava pedindo a Deus, mas a Bíblia diz que Deus resolveu dar para ele. Ela não pediu nada, mas Deus resolveu dar o reinado para ele. Às vezes você não está pedindo muito, mas você não sabe o que Deus resolveu te entregar. É surpresa de Deus, você vai receber em nome de Jesus, é presente de Deus. Deus vai te dar um presente. Foi Ele mesmo que resolveu. Não tem a ver com suas petições, com seu querer, mas tem a ver com o querer de Deus. Eu quero, nesse momento, orar por você, orar pela sua família, em nome de Jesus. Quero pedir a você que una a sua fé com a minha fé, creia, porque o milagre vai acontecer. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é em nome do Teu Filho Jesus que eu estou orando com o Teu Filho agora, com a Tua filha, Senhor. Nós estamos pedindo um milagre, Senhor. Na saúde, toca agora, Senhor. Restaura essa saúde. Expulsa essa enfermidade, ó Pai. Senhor, é na parte sentimental, restaura esse casamento, dá esse casamento, dá essa alegria, dá essa paz. Na parte financeira, Senhor. Restaura as finanças, Senhor. Limpa o nome dessa pessoa, dá condições dela pagar, essa pessoa pagar todas essas dívidas, Senhor, e ainda, Senhor, ter de sobra, em nome de Jesus. Deus de glória, eu te peço por libertação de vícios da família,
Que o Senhor traga paz nesse lar, traga união, Senhor. Que o Senhor atenda agora a petição dessa pessoa, que o Senhor